Saulo, um perseguidor dos cristãos, é surpreendido por uma luz divina no caminho de Damasco. Ele ouve a voz de Jesus: "Por que me persegues?" Cego e transformado, Saulo é curado por Ananias e batizado, tornando-se Paulo um dos maiores apóstolos. Uma história de redenção e graça divina. Saulo era um homem de convicções firmes, um fariseu fervoroso que se dedicava, com uma paixão quase obsessiva, a erradicar o que considerava uma ameaça à sua fé. O movimento cristão. A fama de seus atos de perseguição o precedia, e muitos temiam seu nome. Ele acreditava com toda certeza que estava a serviço de Deus, lutando contra heresias e defendendo a pureza da tradição judaica. Em sua mente, os seguidores de Jesus eram inimigos, desviando o povo da verdadeira adoração. Assim, quando recebeu a missão de ir a Damasco para prender os discípulos de Cristo, Saulo sentiu um misto de determinação e excitação. Ele estava prestes a cumprir um dever sagrado. Enquanto a jornada se desenrolava, o sol brilhava intensamente no céu, refletindo o fervor que ardia dentro dele. No entanto, algo inesperado aconteceu. Uma luz radiante, mais intensa do que o próprio sol, envolveu-o, derrubando-o ao chão. O brilho o cegou, e em meio à confusão, ele ouviu uma voz que ecoou em sua alma: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" A pergunta reverberou em sua mente e coração, desafiando toda a sua compreensão e crença. Nesse instante de humilhação, Saulo se deu conta de que estava, de fato, lutando contra algo muito maior do que ele mesmo. O orgulho que o sustentava desmoronou, e o homem que sempre se considerou forte e destemido, agora se via vulnerável e cego. Após ser guiado para Damasco, Saulo experimentou 3 longos dias de escuridão, não apenas física, mas também espiritual. Ele estava cercado por um silêncio opressivo, refletindo sobre suas ações e a nova realidade que se desenhava à sua frente. A dúvida e o arrependimento começaram a brotar em seu coração, e a oração se tornou sua única companhia. O que ele havia feito? O que significava tudo isso? As perguntas o atormentavam, mas a resposta ainda estava além de sua compreensão. Em Damasco, um discípulo chamado Ananias recebeu uma visão que o instruía a ir até Saulo, apesar de seus medos e hesitações. Ananias obedeceu. Ele sabia que estava prestes a se encontrar com um homem que representava perigo, mas também a possibilidade de uma transformação extraordinária. O que estava em jogo não era apenas a vida de Saulo, mas o futuro do cristianismo e a missão que Deus tinha para ele. A expectativa pairava no ar, e o destino de muitos estava entrelaçado com o que aconteceria a seguir. A história de Saulo, que se tornaria Paulo, é uma narrativa de redenção e transformação, evidenciando o poder da graça divina. A luz do caminho de Damasco não apenas iluminou seus olhos, mas também sua alma, mostrando que mesmo os mais endurecidos podem ser tocados pelo amor de Deus. Com o desenrolar dos eventos, o mundo testemunharia a metamorfose de um perseguidor em um dos maiores apóstolos do cristianismo. Abrindo caminho para que a mensagem de Jesus se espalhasse por toda a terra, Saulo permaneceu em Damasco, os olhos semiabertos, mas incapazes de ver. A escuridão que o envolvia era mais profunda do que qualquer sombra que ele já havia conhecido. Em seus pensamentos, as imagens dos cristãos que ele havia perseguido o atormentavam como fantasmas. Ele se lembrava de rostos, de gritos, do medo que havia semeado. "O que foi que eu fiz? Eu estava tão certo", murmurou para si mesmo, a voz embargada pela confusão. Cada dia que passava, a culpa se tornava mais pesada, como se uma pedra estivesse aninhada em seu coração. Enquanto isso, Ananias vivia em Damasco, um homem simples, mas fiel. Ele sabia que o Senhor o chamava para uma tarefa que parecia insana. A visão que tivera o deixara atordoado. Como posso ir até Saulo? Ele é um perseguidor, um homem de sangue frio. E se ele me prender? Ele se questionava, a preocupação evidente em seu rosto. No entanto, a voz de Deus ecoava em sua mente. "Vai, porque este é um instrumento escolhido para mim", Atos 9:15. As palavras o encorajaram, mas a ansiedade não o abandonava. No dia seguinte, Ananias decidiu que não poderia ignorar a ordem divina. Ele atravessou as ruas da cidade, seu coração batendo forte. A cada passo, a dúvida o consumia, mas também havia uma centelha de esperança. E se eu pudesse ser parte de algo maior? E se a graça de Deus realmente tivesse o poder de mudar até mesmo o mais endurecido dos homens? Ele se perguntava, buscando força na sua fé. Ao chegar à casa onde Saulo estava, Ananias hesitou na porta. Com a mão tremendo, bateu levemente. "Saulo, sou Ananias", disse ele, a voz quase um sussurro. Dentro, Saulo estava em oração, buscando respostas em meio à escuridão que o rodeava. Ao ouvir a voz, ele se virou lentamente, o coração pulsando de um medo inexplicável.
Quem seria aquele que ousava se aproximar dele? O que você quer? Saulo perguntou, a voz trêmula, mas carregada de uma autoridade que ainda lhe restava. Eu venho em nome de Jesus, aquele que você estava perseguindo? Ananias respondeu, tentando esconder a tremedeira em sua voz. O Senhor me enviou para que você recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Saulo não sabia o que pensar. Ele havia esperado que a próxima pessoa a entrar em sua vida fosse um guardião, um soldado, alguém que o levasse à prisão. Agora diante dele estava um homem comum, mas cujas palavras pareciam carregadas de um poder que transcende a compreensão humana. Após um momento que pareceu uma eternidade, Ananias se aproximou e impôs as mãos sobre Saulo. Saulo, irmão, receba sua visão. No instante em que as palavras foram ditas, uma luz brilhou em seus olhos. A escuridão se dissipou, e assim como a luz que o havia derrubado na estrada, agora uma nova luz iluminava seu caminho. Saulo olhou para Ananias, e pela primeira vez, ele não via apenas um inimigo ou um seguidor de Cristo, mas um irmão em fé. A visão voltou Saulo ao sussurro, ainda atordoado. Eu não posso acreditar no que aconteceu. A dúvida que habitava seu coração começou a se transformar em algo diferente. Um misto de esperança e confusão. Ananias sorriu, sentindo que a presença do Senhor estava ali, naquele momento sagrado. Deus tem um plano para você, Saulo. Você não está mais sozinho. O ar estava carregado de algo novo, e à medida que o tempo passava, Ananias viu o homem diante dele se transformar. As palavras de Saulo começaram a fluir, e o fervor que antes o impulsionara a perseguir, agora se voltava para a proclamação do Evangelho. Mas o caminho à frente estava repleto de desafios. Ele ainda era visto como um traidor por muitos, e a desconfiança o cercava. Como posso convencer os outros de que não sou mais o que era? Saulo se perguntou em voz alta, a angústia revelando sua vulnerabilidade. Como posso me redimir? Ananias, vendo a luta interna de Saulo, respondeu com sinceridade, através do amor e da verdade. Mostre a eles quem você se tornou, e eles verão o poder de Deus em sua vida. As palavras de Ananias ecoaram na mente de Saulo, enquanto ele começava a entender que a jornada de redenção não seria fácil, mas era possível. No fundo de seu coração, ele sentia que, apesar de todos os seus erros, Deus ainda tinha um propósito para ele. E assim, no silêncio da casa em Damasco, uma nova vida começou a germinar. A transformação que estava ocorrendo dentro de Saulo não era apenas uma mudança interna, mas também uma batalha externa que começava a se desenrolar. Enquanto ele lutava para entender seu novo papel como seguidor de Cristo, a cidade de Damasco se tornava um caldeirão de tensão. Os cristãos, que antes viviam em medo constante, agora viam Saulo como uma ameaça, e aqueles que o conheciam de antes não podiam simplesmente ignorar o passado sombrio que ele carregava. Como posso ser aceito entre eles? Saulo pensava, angustiado. Ele se lembrava de cada perseguição, de cada prisão que havia imposto sobre os seguidores de Jesus. O peso de suas ações o seguia como uma sombra. A cada momento que passava, o temor de ser rejeitado pelos cristãos aumentava, e a ideia de que suas antigas vítimas não poderiam vê-lo como um irmão parecia quase insuportável. Ele se sentia como um intruso em sua própria nova vida. Ananias, por outro lado, percebeu a inquietação de Saulo. Ele sabia que as cicatrizes do passado eram profundas e que a desconfiança dos outros era um obstáculo que precisaria ser superado. Você deve falar com eles, Saulo. Eles precisam saber que você é um novo homem, aconselhou Ananias. Mas a incerteza na voz de Saulo era palpável. Mas e se eles não me acreditarem? E se eles me atacarem? Eu sou um homem marcado, Saulo respondeu, angústia transparecendo em seu tom. Ele já havia enfrentado muitos desafios na vida, mas o que vinha pela frente parecia ser o maior deles. As palavras de Ananias ecoavam em sua mente, mas a dúvida persistia como um eco sombrio. Enquanto isso, a comunidade cristã em Damasco começou a se agitar. Rumores sobre a conversão de Saulo se espalharam rapidamente. Alguns viam isso como uma oportunidade de testemunhar a graça de Deus, enquanto outros consideravam-no um lobo disfarçado em pele de ovelha. A tensão crescia à medida que os cristãos se dividiam entre a esperança e o medo. A cada dia, mais pessoas eram atraídas para discutir o que fazer com o recém-convertido. A pressão se intensificou quando Saulo decidiu ir à sinagoga, onde ele costumava pregar contra os seguidores de Cristo. Ele entrou com o coração acelerado, mas determinado. Cada passo que dava era como um lembrete de quem ele havia sido. Os olhares que o cercavam eram mistos de espanto e desconfiança. Não é esse o perseguidor. Sussurrava entre si. Ele podia ouvir as murmurações, cada palavra como uma lâmina cortante. Saulo, você realmente mudou? Perguntou um dos líderes da sinagoga.
seu olhar cheio de ceticismo. O que você tem a dizer sobre suas ações passadas? O ambiente estava carregado de tensão, e Saulo percebeu que, para cada palavra que saísse de sua boca, havia um peso imenso. Ele respirou fundo, lembrando-se das palavras de Ananias e da nova vida que agora habitava dentro dele. Eu vim para falar sobre Jesus, o Filho de Deus, que mudou minha vida. Saulo declarou, sua voz firme, mas seu coração palpitando. Eu estava cego, mas agora vejo a verdade. O que eu fiz não define quem eu sou agora. Eu sou um novo homem. Mas mesmo enquanto falava, ele podia sentir a desconfiança se espalhando pela sala. Os rostos que antes eram familiares agora pareciam estranhos e hostis. A resposta que ele recebeu foi uma mistura de silêncio e murmúrios de descontentamento. Saulo percebeu que não estava enfrentando apenas a desconfiança dos homens, mas também a batalha interna de sua própria identidade. Como posso ser um apóstolo se meu passado está sempre à espreita? Refletiu. O medo de ser rejeitado e de não ser suficientemente bom para a missão que Deus lhe dera crescia a cada instante. Enquanto isso, a comunidade cristã de Damasco se dividia. Alguns queriam acolhê-lo, ver o que Deus poderia fazer através de um homem tão transformado, enquanto outros se opunham de forma feroz, temendo o que isso poderia significar para a segurança deles. O conflito estava claro, e a tensão nas ruas de Damasco tornava-se cada vez mais palpável. A luta interna de Saulo se intensificou. Ele sabia que tinha que enfrentar seu passado e buscar a aceitação. Mas o que ele não sabia era se teria coragem suficiente para se levantar e lutar por sua nova fé. Eu não sou mais o que era, dizia a si mesmo. Mas a batalha em seu coração era feroz. O eco de suas ações passadas ainda reverberava em sua mente. E o peso da responsabilidade de suas escolhas se tornava cada vez mais claro. Naquele momento, Saulo percebeu que sua jornada estava apenas começando. A luta pela aceitação, a busca por redenção e o desejo de cumprir o propósito que Deus tinha para sua vida seriam desafios que ele teria que enfrentar. E, com cada passo que dava, ele começava a entender que a verdadeira transformação não vem apenas do perdão, mas também da coragem de viver como um homem novo, enfrentando os fantasmas do passado com fé e determinação. A tensão em Damasco atingiu um ponto crítico. Saulo estava ciente de que as pessoas ao seu redor estavam divididas, mas agora sentia a pressão de um peso maior. Não apenas a expectativa de sua nova vida, mas também a responsabilidade de influenciar aqueles que o observavam com desconfiança. Ele olhou ao redor da sinagoga, vendo rostos que um dia considerou amigos, agora distantes e hostis. O medo e a incerteza corroíam sua confiança. Eu preciso fazer isso por mim e por eles, pensou. A voz de Ananias ressoando em sua mente. Se não me levantar agora, nunca serei o homem que Deus quer que eu seja. A luta interna entre seu passado e seu futuro se tornava mais intensa cada dia que passava. E a necessidade de um passo decisivo pulsava em seu coração. Enquanto isso, os cristãos de Damasco se reuniam em pequenos grupos, discutindo o que estava acontecendo. Um grupo, liderado por Barnabé, defendia que Saulo merecia uma chance. Ele teve um encontro com o Senhor. Não podemos ignorar a mudança que aconteceu nele, exclamou Barnabé, seu olhar cheio de paixão. Mas outro grupo, temeroso e cético, retrucou. E se tudo isso for apenas uma armadilha? Ele pode estar se infiltrando entre nós para nos destruir. Saulo, do outro lado da sala, ouvia as vozes elevadas, sentindo-se como um espectador em sua própria vida. Ele se perguntou se deveria se afastar, mas uma centelha de determinação começou a brilhar dentro dele. Ele não poderia deixar que seu passado o definisse. Eu não sou mais o que era, murmurou para si mesmo. O medo estava presente, mas a esperança também começava a se infiltrar em sua mente. Saulo, você precisa falar, disse Ananias, encorajando-o a se levantar e confrontar a situação. Se não fizer isso agora, a oportunidade pode passar. Com um último olhar ao seu redor, Saulo tomou uma respiração profunda e se levantou. Cada passo que dava em direção ao centro da sinagoga era carregado de insegurança, mas também de uma crescente convicção. Meus irmãos, começou, a voz tremendo, mas cheia de sinceridade. Eu sei que meu passado é uma sombra que pesa sobre mim. Eu era um perseguidor, um homem que se alegrou com a dor dos outros. Mas eu não sou mais esse homem. O Senhor Jesus me encontrou, e eu fui transformado. Ele viu os rostos de seus antigos amigos, alguns com lágrimas nos olhos, outros com expressões de raiva e desconfiança. Eu entendo se você não puder me aceitar imediatamente, continuou, sua voz se firmando. Mas eu imploro que você ouça meu testemunho. O que aconteceu comigo não é apenas sobre mim, é sobre a graça que pode alcançar a todos nós, independente do que tenhamos feito. A tensão aumentou na sala. As pessoas olhavam umas para as outras, avaliando suas reações. O coração de Saulo batia descontroladamente.
e ele sentiu que estava prestes a romper a barreira que o separava de sua nova vida. Por favor, me deem uma chance. Eu quero ser um instrumento da paz, não mais um agente de destruição. Barnabé, percebendo a sinceridade nas palavras de Saulo, levantou a mão, interrompendo o murmúrio. Eu acredito nele. Ele não é mais o mesmo homem. Vamos dar uma chance a essa transformação. Seu apoio trouxe um suspiro coletivo, mas a divisão ainda estava presente. A batalha interna se manifestava não apenas em Saulo, mas em cada um dos presentes. Aquelas palavras de Barnabé fizeram com que o coração de Saulo se enchesse de esperança, mas a luta ainda não havia terminado. Ele sabia que a aceitação não viria facilmente. O passado era um fardo pesado, e a desconfiança era um obstáculo a ser superado. A pressão em seu peito aumentava, e ele precisava fazer uma escolha: permanecer no medo ou aceitar a coragem que Deus lhe oferecia. Eu não posso desistir, pensou, a determinação crescendo. Se eu acreditar na mudança que Deus pode operar, talvez outros também acreditem. E assim, naquele momento, Saulo decidiu que enfrentaria seu passado e lutaria por seu futuro, mesmo que isso significasse ter que conquistar a confiança de todos aqueles que um dia ele perseguira. O conflito estava prestes a atingir seu ápice. As decisões críticas estavam sendo tomadas, e o desfecho se aproximava. Saulo estava prestes a descobrir se sua coragem e fé seriam suficientes para romper as correntes que o prendiam ao passado, e se a comunidade cristã de Damasco estaria disposta a acolher um homem que, há pouco, era visto como seu maior inimigo. O desenrolar dos eventos em Damasco não apenas mudaria a vida de Saulo, mas também moldaria o futuro da própria comunidade. Saulo sentiu o peso do olhar de cada pessoa na sinagoga, enquanto se preparava para continuar. Ele sabia que a próxima frase poderia ser a diferença entre a aceitação e o desprezo. O murmúrio na sala foi se dissipando, e por um breve momento, o silêncio pesado permitiu que Saulo se conectasse com a dor e a esperança que estavam presentes. Eu não sou digno de estar aqui, ele confessou, a voz agora mais forte, mais clara. Eu não sou digno do amor que Deus me deu, mas estou aqui para compartilhar essa verdade. O que eu fiz, as vidas que destruí, não podem ser apagadas. Mas Deus me deu uma nova chance. Ele me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Eu sou uma nova criação. Ele olhou nos olhos de seus irmãos e irmãs, buscando conexão. Se ele pode me transformar, ele pode transformar qualquer um de vocês. Não percam a esperança. A graça é para todos, mesmo para aqueles que se sentem perdidos. A tensão na sala era palpável. Alguns membros da sinagoga estavam visivelmente tocados, as lágrimas começando a brilhar em seus olhos, enquanto outros permaneciam cruzados, com expressões de desconfiança. Uma mulher, que Saulo reconheceu como Míria, começou a chorar silenciosamente, suas mãos trêmulas se apertando na oração. Ele se lembrou de seus encontros com ela quando discutiam as Escrituras, antes de sua vida se desviar para a perseguição. Do outro lado, um homem robusto, chamado Eliabe, não se deixou convencer tão facilmente. E se isso for apenas uma fachada? Os nossos irmãos caíram nas garras da traição antes. O que garante que você não está aqui apenas para nos destruir? A voz de Eliabe, embora firme, não disfarçava a inquietação que permeava seu coração. Saulo sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Ele precisava responder, não apenas para Eliabe, mas para todos os que ainda duvidavam. Eu entendo seu medo. Eu mesmo temia a transformação que Deus estava realizando em mim. Mas por favor, olhem para minha vida. Eu estou aqui, não para condená-los, mas para glorificar a Deus e compartilhar a verdade que encontrei. Ele é poderoso para salvar, transformar e restaurar. Barnabé, em um gesto de apoio, deu um passo à frente. Muitos de nós conhecemos a dor da perda e da traição. Saulo não é o primeiro a ter uma experiência assim. O próprio Senhor Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Mateus 9:12. Se não aceitarmos Saulo, estaremos negando a graça que nos foi dada. As palavras de Barnabé ressoaram, e um murmúrio de concordância começou a se espalhar pela sala. Saulo percebeu que a maré estava mudando. Ele poderia sentir a tensão se dissipando um pouco, mas a batalha ainda não havia sido vencida. Ele olhou para Eliabe e viu que o homem estava lutando internamente, seus olhos se movendo entre a desconfiança e a esperança. Eu não estou pedindo que você confie em mim imediatamente, Saulo disse, sua voz agora mais suave. Mas peço que confiemos juntos na promessa de Deus. Se Ele pode fazer algo novo em mim, então podemos buscar essa nova vida juntos. O amor que Ele nos mostrou é maior do que qualquer erro que tenhamos cometido. Eliabe hesitou, sua expressão mudando lentamente. Ele olhou ao redor da sala, vendo outros começarem a se mover,
a cabeça balançando em concordância. O coração de Saulo pulsava com a expectativa de um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Ele sabia que a aceitação não viria sem desafios, mas agora havia uma luz no horizonte. Finalmente, Eliabe respirou fundo e, com um gesto hesitante, ergueu a mão. Se você realmente se transformou, então que assim seja. Daremos uma chance, mas você deve saber que estaremos atentos. A confiança leva tempo, e precisamos ver suas ações. Uma onda de murmúrios de aprovação se espalhou pela sala, e Saulo sentiu uma onda de alívio e gratidão inundar seu ser. Enquanto a tensão diminuía, ele percebeu que aquele era apenas o começo de uma nova jornada. Não apenas para ele, mas para toda a comunidade. Ele se comprometeu a caminhar com eles, a aprender e a crescer na fé, enfrentando os desafios que viriam. Pois agora, mais do que nunca, ele sabia que a verdadeira transformação era um caminho que precisaria ser trilhado juntos. O clímax da luta interna de Saulo não se restringia apenas à sua própria aceitação, mas à aceitação de uma vida nova em comunidade. Ele estava prestes a descobrir que o amor de Deus e a fé dos irmãos poderiam superar qualquer divisão, enquanto Damasco se preparava para um futuro repleto de esperança e redenção. Saulo sentiu uma onda de emoções ao ver Eliabe erguer a mão, um sinal de aceitação que parecia pesar como uma montanha, mas também refletia a esperança de que a mudança era possível. O murmúrio de concordância na sala se intensificou, e ele percebeu que aquele pequeno gesto poderia ser o primeiro passo para a restauração de um relacionamento rompido. Ele sorriu. Um sorriso genuíno que refletia a transformação que havia ocorrido dentro dele. "Obrigado, Eliabe", ele disse, sua voz carregada de emoção. "Prometo que não desapontarei você ou qualquer um aqui. Estou comprometido com essa nova vida e desejo ser um instrumento de paz e amor entre nós." Naquele momento, Miriam, que havia sido tocada pela mensagem de Saulo, levantou-se, seus olhos ainda úmidos, mas agora brilhando com determinação. "Se o Senhor pode transformar Saulo, então também pode nos transformar. Precisamos nos apoiar uns aos outros em nossa jornada de fé. Não podemos deixar que o medo nos divida." As palavras dela ecoaram na sinagoga, criando um ambiente de solidariedade. As pessoas começaram a se levantar, algumas se abraçando, enquanto outras se dirigiam a Saulo, oferecendo palavras de encorajamento. A desconfiança ainda pairava no ar, mas havia um reconhecimento de que a graça de Deus estava se movendo entre eles. Eliabe olhou ao redor, sua expressão endurecida pela luta interna começando a amolecer. "Se aceitarmos Saulo, então devemos estar prontos para aceitar todos aqueles que buscam a verdade, mesmo que venham de lugares sombrios." Ele olhou intensamente para Saulo. "Você não é o único que precisa de graça. Todos nós precisamos." Saulo sentiu uma onda de gratidão. Ele sabia que a jornada seria longa, mas a disposição da comunidade em dar uma chance a ele era um sinal poderoso do amor de Deus. Ele lembrou passagem de 2 Coríntios 5:17. "Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas." Aquela verdade agora ressoava em seu coração, e ele desejava que outros também a experimentassem. Nos dias seguintes, as reações foram variadas. Algumas pessoas se mostraram abertas e dispostas a ouvir, enquanto outras permaneciam céticas, observando cada movimento de Saulo com cautela. Ele sabia que precisaria ganhar a confiança deles, e essa construção aconteceria através de ações concretas. Assim, começou a se envolver em atividades na sinagoga, ajudando a cuidar dos necessitados e compartilhando a palavra de Deus com todos que estavam dispostos a ouvir. Miriam tornou-se uma aliada valiosa. Com ela ao seu lado, Saulo sentiu-se mais forte. Eles começaram a organizar encontros de oração, onde as pessoas podiam compartilhar suas lutas e vitórias. Era um espaço seguro, onde a vulnerabilidade era bem-vinda, e a transformação estava começando a se concretizar diante de seus olhos. Temo. Saulo refletia sobre a jornada que havia trilhado. Ele se lembrava de sua vida anterior, de como havia perseguido os seguidores de Cristo, e agora se via como um dos seus. Uma nova identidade se formava, e ele sabia que cada dia traria novos desafios e novas oportunidades de se abrir à graça. "Estou aprendendo", pensou, "que a verdadeira transformação não é apenas sobre mim, mas sobre a comunidade, sobre como todos nós podemos ser instrumentos do amor de Deus uns para os outros." Enquanto isso, na sinagoga, Eliabe e outros membros começaram a compartilhar suas próprias histórias de luta e redenção, criando um ambiente de abertura e aceitação. As barreiras que antes os separavam estavam começando a se desfazer, e aos poucos, a confiança se estabelecia. A semente da esperança havia sido plantada, e o fruto da transformação começava a brotar, mostrando que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz de Deus sempre encontra uma maneira de brilhar.
Saulo continuou sua jornada, agora respaldado pela comunidade que uma vez temia. Ele se dedicou a servir, a amar e a compartilhar a mensagem de Cristo, sempre consciente da misericórdia que havia recebido. Com cada ato de bondade, ele não apenas buscava reparar os danos do passado, mas também se tornava um exemplo vivo da transformação que a graça pode operar na vida de qualquer um. À medida que os meses passavam, a sinagoga tornou-se um lugar vibrante de adoração e acolhimento. As histórias de vida de Eliabe, Miriam e outros membros da comunidade começaram a se entrelaçar com a de Saulo, formando um belo tapeçário de redenção. As reuniões de oração se tornaram momentos de profunda conexão espiritual e emocional, onde as pessoas partilhavam não só suas vitórias, mas também suas feridas. Era um espaço onde a vulnerabilidade florescia e a graça de Deus se manifestava de maneiras inesperadas. Saulo, em sua reflexão, ponderava sobre tudo o que havia aprendido. Ele sabia que a verdadeira transformação não era feita apenas em um momento, mas era um processo contínuo. Deus não apenas me salvou, ele pensava, mas também me chamou a ser um agente de mudança na vida dos outros. Cada pessoa que se aproxima de mim é uma oportunidade de mostrar o amor de Cristo. Essa visão o motivava a continuar seu trabalho, mesmo quando a desconfiança ainda era palpável em alguns corações. Enquanto isso, a comunidade começou a perceber que a transformação de Saulo era um reflexo da própria jornada deles. Através de suas histórias, eles aprenderam que todos têm um passado e que a graça de Deus é suficiente para cobrir todas as falhas. Eliabe, que inicialmente havia hesitado em aceitar Saulo, tornou-se um defensor ardente da mensagem de amor e redenção que agora permeava a sinagoga. A justiça divina se manifestou não apenas na mudança de Saulo, mas também na cura das feridas da comunidade. Deus havia usado a vida de um homem uma vez cheio de ódio para trazer unidade e esperança a muitos. Como Paulo, mais tarde conhecido por sua nova identidade, disse em Romanos 8:28, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Essa verdade se concretizava dia após dia na vida de Saulo e de seus irmãos e irmãs. O desfecho da história de Saulo é um lembrete poderoso de que ninguém está além da capacidade de Deus de transformar. Ele aprendeu que a verdadeira força está em reconhecer as fraquezas e permitir que a graça opere. Não sou mais o que eu era, ele refletia, mas o que sou agora é fruto da misericórdia de Deus e do amor da comunidade que me acolheu. Assim, a história de Saulo se tornou uma lição eterna sobre aceitação, perdão e a capacidade de Deus de trabalhar em meio ao caos. A transformação não é apenas pessoal, é comunitária, e a luz de Cristo pode brilhar nas vidas de todos, independentemente do passado. A graça é um convite aberto, e cada um de nós é chamado a ser um portador dessa mensagem, mostrando que sempre há esperança. Mesmo nos momentos mais sombrios, enquanto refletia sobre sua jornada, Saulo percebeu que a transformação que experimentou não era apenas uma mudança de vida, mas uma renovação profunda da alma. Ele entendia que a fé não era um ato isolado, mas um compromisso contínuo com Deus e com a comunidade. Cada dia era uma oportunidade de expressar a obediência às verdades que aprendia nas Escrituras, e ele se esforçava para viver em alinhamento com o chamado divino. A fé sem obras é morta, pensava ele, recordando-se das palavras de Tiago 2:26. Para Saulo, suas ações falavam mais alto que suas palavras, e ele se dedicava a servir e amar as pessoas ao seu redor. A lição prática que Saulo internalizou era clara. A verdadeira transformação não se limita a um momento de decisão, mas se manifesta em cada interação, em cada escolha. Ele sabia que sua vida era um testemunho do poder redentor de Deus e que deveria ser um farol de esperança para outros. No dia a dia, isso significava acolher aqueles que eram marginalizados, estender a mão aos que estavam feridos e oferecer perdão àqueles que ainda lutavam com suas próprias batalhas. Ou a fazer isso, ele se tornava um agente de mudança, mostrando que a graça de Deus é um presente que deve ser compartilhado. Enquanto Saulo olhava para a comunidade que se tornara sua família, ele sentia uma profunda gratidão. Eu não sou mais o homem que perseguiu, ele refletia, mas uma nova criatura. A velha vida se foi e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Ele sabia que ao testemunhar a mudança em sua própria vida, estava também incentivando outros a buscar a transformação que só Deus pode proporcionar. O narrador conclui a história ressaltando que a jornada de Saulo não é apenas uma narrativa de redenção, mas uma poderosa mensagem sobre a capacidade de Deus de transformar vidas. A história nos ensina que todos nós, independentemente de nosso passado, temos a oportunidade de experimentar a graça divina.
e de nos tornarmos instrumentos de amor e perdão. A verdadeira força reside na vulnerabilidade e na disposição de permitir que Deus trabalhe em nós e através de nós. Assim, somos chamados a ser luz nas trevas e a refletir o amor de Cristo em um mundo que muitas vezes se sente sem esperança. A transformação é real e cada um de nós é convidado a fazer parte dessa história de redenção.